O Daniel foi solto sem acusações e um dos irmãos de fraternidade estava se gabando por ter me gravado, dizendo que eu tinha mentido e que ele tinha tirado o Dan da cadeia. Como as acusações foram retiradas, isso alimentou a narrativa dentro do sistema de repúblicas de que ele não tinha feito nada de errado, que a Abby tinha inventado tudo. Ela inventou o estupro porque tinha problemas mentais. Lembro que eu fiquei sabendo que tinha uma moça alegando que tinha sido estuprada por um membro da SIGEP e que ela era maluca. Os irmãos de fraternidade e as moças das irmandades se uniram a ele. Na época, me disseram que até fizeram reuniões falando: não falem com a Abby Ronald. Ela tá terminantemente banida de qualquer evento que tiver das repúblicas. O Dan conseguiu mudar toda a narrativa junto às repúblicas desde o início. Ele fez muita gente defendê-lo e presumir que aquilo não podia ser verdade. É fácil analisar agora e ver o quanto fomos ingênuos. Eu fui. Eu fui. Quando a Abby foi condenada ao ostracismo pelas repúblicas, isso vazou para o corpo discente em geral. Eu estava em alguma aula e se recusavam a fazer trabalhos em grupo comigo. Lembro que alguém falou: não acredito que ela tem coragem de aparecer aqui, ela tem problemas muito sérios. Foi humilhante. Eu estava com medo de encontrar o Daniel. Pensei comigo mesma, eu não quero que ele machuque outra mulher. Então, eu fiz uma postagem anônima num blog, citando o Daniel. Quando postei isso, recebi mensagens privadas de outras mulheres que tinham sido agredidas pelo Daniel. Tinha uma vítima da época do ensino médio, vítimas durante toda a faculdade. Quase todas elas tinham muito medo do Daniel e não queriam denunciar a polícia. Eu tinha que tentar fazer alguma coisa e sabia que precisava de ajuda. Eu conheci a Abby quando trabalhava como defensora de vítimas no Centro Aurora. É um dos mais antigos centros de crise para agressão sexual no campus. A Abby estava muito traumatizada e ela precisava de ajuda. Eu dei a ela algumas informações sobre uma organização que tinha advogados disponíveis para representar vítimas de agressão sexual. No dia seguinte, a Abby contratou a Amy Eisenor como sua advogada. Quando fiquei sabendo do caso da Abby, a preocupação mais urgente era a possibilidade do Daniel ter várias vítimas e de haver um estuprador em série no campus. Eu queria investigar quais opções nós tínhamos. Tentei entrar em contato com a polícia para obter os registros e a gravação. Mas as autoridades não cooperaram comigo. Entrei em contato com o investigador Kevin Randolph, da Delegacia de Polícia da Universidade de Minnesota, que lidava com casos de agressão sexual, para ver se havia mais opções. Minha resposta inicial para ela foi não. Eu não tinha jurisdição. A ocorrência foi num prédio de apartamentos fora do campus. Então era um caso para a polícia de Minneapolis. Eles investigaram. E eu não tinha acesso à fita que causou o arquivamento do caso pela promotoria. No entanto, havia outras opções disponíveis. Por exemplo, o processo Título 9, por meio da própria universidade e não por meio das autoridades. A agressão sexual se enquadra no Título 9 e uma queixa pelo Título 9
muitas vezes pode obter um resultado mais rápido do que o sistema de justiça criminal, retirando alguém do campus se for considerado responsável. Então, no caso da Abby, essa era a segunda melhor alternativa. O processo pode envolver a análise pela universidade de qualquer documentação relevante, obtendo assim um quadro completo do que aconteceu. Quando estávamos passando pelo processo do título 9º, o advogado da universidade nos ligou e reproduziu a gravação do telefonema. Ele disse: "Preciso que você esclareça para mim o que foi dito." Ele obteve a fita com o advogado do Daniel. E essa foi a primeira vez que eu e a Abby ouvimos a gravação. Então, ele meio que te prendeu. Ok. Peguei a fita, liguei pro Kevin e disse: Kevin, preciso ouvir isso. Ok, Abby. Vamos repassar a ligação. Isso é grave, porque o Dan pode se complicar demais por isso. Por muito tempo, a prova que supostamente comprovava que eu tinha mentido era essa gravação. Quando finalmente conseguimos uma cópia da fita, eu coloco para reproduzir e era um vídeo e dá para ver que tem 2 caras presentes. Eram 2 irmãos de fraternidade e o que estava falando comigo, o Connor, Eu sinto muito por isso, Abby. estava sendo gravado pelo outro irmão, que ficava sussurrando perguntas e sugestões para ele. E assim, é claro que isso... Sinto muito. Eu sinto muito por toda essa situação, Abby. Eu sei que é assustador. Na ligação, ouvimos a Abby descrever o encontro com Daniel Drew Mellon como um estupro 2 vezes no primeiro minuto. E eu lembro que ele tirou a minha roupa e aí me estuprou algumas vezes. Ele o quê? Ele me estuprou algumas vezes. Ela disse claramente 2 vezes. Ele me estuprou, ele me estuprou. E na hora eu pensei, isso não é prova pra defesa. Isso é prova pra acusação. Aí o Connor diz pra Abby: Agora, o sexo foi... consensual? Sim, Foi? sim. Tá bom. Quando finalmente ouvi a gravação, entendi o que tinha acontecido. Eu não tinha entendido direito. Consensual? Eu tava atordoada. Achei que ele tinha perguntado se houve violência sexual. Foi isso que eu entendi. Agora, o sexo foi... consensual? Sim. Foi? E lembro que pensei, que pergunta estranha. Mas a maneira como eu interpretei a pergunta foi se tinha sido uma agressão sexual. A Abby achou que ao perguntar se era sexo normal, ele quis dizer sexo com penetração. Então ela respondeu sim, estupro com penetração. Eu me senti vingada porque, por meses, eu basicamente questionei minha própria sanidade, achando que eu tinha dito uma coisa que agora eu sabia que eu nunca tinha dito. Fiquei extremamente irritada com o promotor e o investigador, que alegaram ter ouvido a ligação. Acho que o Ministério Público nunca ouviu o vídeo em si. Eles apenas acreditaram na palavra do advogado do Daniel de que ela admitia sexo consensual. E decidiram arquivar o caso e pronto. Com o tempo, a universidade e o processo do título 9º consideraram o Dan responsável por violar o código de conduta do aluno e ele foi suspenso do campus por 10 anos.